Bom, nesse vídeo agora nós vamos ver como é que funciona, né? Como é que a ideia do código padrão chamado de decodificador, né? Então, o decodificador, como o nome já deixa de certa forma claro, ele funciona da forma contrária do codificador. Então, o decodificador ele também tem uma ordem, né? No caso, a ordem do decodificador aqui ela é 3 por 8. Esse codificador de exemplo que a gente vai começar aqui. E como é que ele é composto? Se nós olhássemos né, você pode pausar o vídeo e dar uma relembrada aí no codificador 8 para 3 e você vai ver que a tabela verdade dela tem as entradas e saídas invertidas com relação ao decodificador. Então, nesse caso, o decodificador, as entradas é que são uma espécie de código e as saídas podem ser interpretadas como se fossem os casos em que a identificação de qual é a palavra de entrada. Então, se a entrada aqui for tudo zero, eu tenho 7 palavras possíveis. E a identificação delas é representada pelas saídas de O7 a O0. Então, quando tudo é zero, eu estou na entrada com a palavra zero. Então, a palavra que foi identificada é a zero, a saída O0 ela vira 1 e o restante fica zero. Se for um outro valor qualquer aqui, por exemplo, essa sexta linha aqui, a sétima linha na verdade, né? 1 no 1 no 0 que vale 6, né? 1 no 1 no 0, se é a palavra 6 que está na entrada, então a saída número 6 ela vai ficar em nível alto e o restante das linhas de saída ficam em nível baixo. Esse circuito é um pouco mais simples do que o outro, porque nós podemos verificar que cada saída ela só é um em um valor, em uma das linhas da tabela verdade. Isso coincide com o comportamento do que a gente definiu como sendo o min-termo. Então, cada saída dessa aqui ela vai ser um min-termo. Então, a saída ao zero ela é o min-termo zero, ou seja, ela será i2 barra, i1 barra, i0 barra. A saída O1 ela vai ser o min-termo 1. Então, ela vai ser i2 barra, i1 barra, i0. E assim sucessivamente, né? Então, a gente também costuma chamar o decodificador de gerador de min-termos, né? Então, o circuito para o decodificador, né, eu vou criar esse circuito aqui utilizando um subcircuito aqui no meu projeto. Vou chamar de decodificador 3 para 8 e vou realizá-lo não usando a ferramenta de analisar circuito, mas eu vou fazer cada um dos ends, né? Então, para fazer o I0 eu tenho que ter todas as saídas, todas as entradas negadas. Então vou colocar 3 entradas, todas elas negadas. E com esse end aqui eu vou fazer o O0. Então vou pôr um end para cada um deles. End com 3 entradas. Agora um deles eu vou colocar não negada, vou usar o superior para ser o O0. Tudo negado exceto o superior. Pronto. Então mais um end, agora com o do meio não negado. Esse aqui vai ser o O2, O3, O4, O5, O6, o nono 0 e o O7 em que estão negados, ok. Então vou colocar aqui as minhas 3 entradas.
entrada sim, saída não, aliás, pino virado para o leste. Então eu tenho aqui 3 entradas, que vai ser a I0, I1, vou colocar aqui os rótulos todos virados para o oeste, e aqui é o I2. Então eu vou só agora fazer as ligações, né? Então a forma mais higiênica de fazer isso aqui é chegar aqui o mais próximo possível, colocar o I0 no primeiro e no último, depois ligar o I0 em cada um das primeiras entradas, depois colocar aqui o I1 no primeiro e no último, e ligar o I1 em cada um, 200, e concluir aqui com o I2 também, mesma coisa, põe no primeiro e no último, em cada um dos outros ends. Ok. E vou colocar aqui todas as saídas, saída sim, voltada para oeste, e o rótulo voltado para leste. Esse aqui vai ser o O0. Vamos só verificar aqui se está correto o posicionamento. O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7. Conectá-los aqui aos ends e nós terminamos aqui o nosso codificador 3/8. Eu vou também, aliás, decodificador 3/8. Vamos só olhar aqui, analisar circuito, ver se está batendo. Então O0 é o min termo 0, O1 min termo 1, O2 min termo 2, O3 min termo 3. Aqui ele tá, eu posso alterar essa ordem aqui para ficar idêntico à ordem dos min termos, né? Ele não muda a ordem aqui. Vamos ver. Não muda, então mas a gente sabe quais são os pesos, né? Eu queria só alterar aqui para o menos significativo ficar à direita, que é a forma como a gente costuma ler, né? Mas dá para ver que está correto aqui. Se eu pegar o O5, certo, O6, certo, ok. Eu vou alterar o desenho de subcircuito dele. Nós vamos escrever aqui decode colocar isso aqui, apagar esse arco, esse é o decodificador 3/8. Pegar aqui todas as saídas, puxar um pouco para frente, incluindo isso aqui. Esse aqui é o símbolo que ele usa para descobrir a orientação do bloco. Então, só isso. Eu vou também novamente aqui salvar como decodificadores. Salvar. Então,
De forma geral, o bloco decodificador N para M é um bloco que tem as seguintes características: ele tem N entradas e M saídas. Quando o código de entrada é tal que, se eu fizer a leitura dele, né, então nós estamos aqui, ó, o I em negrito é o vetor com todos os valores binários, e o I em itálico é a leitura dele. Então, se eu fizer a leitura do valor dele e for igual a J, então apenas a saída OJ vai ser igual a 1. Isso significa que... Qual o significado disso? É como se a saída OJ fosse uma identificação de qual é a entrada que está qual é o código que está na entrada. É o jésimo código, vamos dizer assim. E as quantidades de palavras são otimizadas quando a quantidade de saídas é igual a 2 elevado à quantidade de entradas. Mas aqui também, nesse caso, são comuns decodificadores e isso não é respeitado. Então a gente tem menos saídas do que entradas, e então nem todos os códigos de entrada vão estimular alguma saída, ou seja, nem todos os códigos de entrada são decodificáveis para quando nós estamos nesse caso aqui. E é fácil obter qualquer uma das saídas porque existe uma relação funcional fechada, né? A saída OJ é o jésimo mintermo de I. E a ideia é essa, né? Então o bloco genérico para o codificador, decodificador, aliás, é um bloco retangular. Então basta que nós identifiquemos ele, decodificador, coloca qual é a ordem, entradas e saídas, né? Então as entradas são interpretadas como um código de tamanho N, no caso aqui é um código binário, e a saída é como se cada saída correspondesse à identificação de um possível código de entrada. Então, consequentemente, aqui em geral teremos 2 elevado a N saídas, uma para cada possibilidade de código de entrada. Então era isso que a gente tinha para falar sobre os codificadores, e até uma próxima oportunidade.